Vamos começar pelos fundamentos, a parte mais básica, com uma introdução, pensando no que é a reunião mediúnica. Cada um de nós vai ter uma forma de entender, de explicar. Eu vou trazer uma hoje. Vou considerar a reunião mediúnica como um encontro de pessoas que têm uma intenção de fazer um trabalho espiritual de caridade. E tem muita relação com a prece, onde a gente, sozinho, né, na nossa intimidade, a gente pode mentalizar algo para alguém, pode tentar construir essa relação com Deus, pode buscar de alguma forma, através dos nossos pensamentos, tanto uma ajuda para nós como uma ajuda para outras pessoas. E essa ajuda não é só material, não é só física, ela envolve também a manutenção de valores, de pensamentos, de uma forma de pensar que nos ajuda a lidar com a vida. Quem tem fé, quem considera que a vida não é só a matéria, pode lidar com as situações do dia a dia, especialmente aquelas que não saem como a gente gostaria, pode lidar com essas situações com mais calma, com mais esperança, com otimismo, sabendo que existem essas leis espirituais que governam a nossa evolução e que Deus provê todo o suporte, tudo que a gente precisa para que a gente possa desempenhar as nossas missões, nossas tarefas, lidar com as nossas dificuldades, ou como dizem, né, carregar os nossos fardos, porque ninguém ganha um fardo maior do que pode carregar, né? Então, a prece a gente pode considerar como um mecanismo básico que está por trás da reunião mediúnica. Mas a reunião mediúnica é feita em conjunto. E essa reunião de pensamentos que buscam essa elevação espiritual, que buscam essa conexão com Deus, e além de agradecer pelos benefícios, pela saúde que nós temos, além de agradecer por todo o amparo que a gente recebe a cada dia, a gente também pede pelo alívio, pede pela cura, pede pela lucidez, pelo esclarecimento, pela orientação, pede por oportunidades. E essa intenção de buscar condições melhores para nós e para os demais pessoas, né? Essa intenção de desejar o alívio das dores, o bem-estar de quem a gente ama, isso tem tudo a ver com reunião mediúnica. Só que o que acrescenta a mais é que a gente faz esse trabalho em parceria com uma equipe espiritual que tem toda uma metodologia para fazer esse trabalho de uma forma otimizada, com certos instrumentos, com certos protocolos, para facilitar, para que esse amor, para que esse carinho, para que essas energias de saúde cheguem às pessoas que precisam. E tem uma parte na prece do Pai Nosso que a gente diz assim: seja feita a vossa vontade. E a reunião mediúnica, ela tem esse pilar muito importante. É que nós temos que entender que não somos nós quem decide quem vai ser assistido, quem vai ser auxiliado, quando, como. Que seja feita a vossa vontade. E os mentores, os espíritos superiores, eles são, assim como nós estamos tentando, eles são esse instrumento de Deus para fazer as intervenções divinas, para poder levar a cura, o auxílio, a ajuda espiritual a quem precisa, tanto pessoas encarnadas como pessoas desencarnadas. Então, a reunião mediúnica, ela sempre tem que ser pautada nessa intermediação dos mentores. Não somos nós quem decidimos, são eles que encaminham
o trabalho na parte espiritual. Mas a gente tem um espaço, né, nessa reunião para trazer as nossas demandas, os nossos pedidos. Nós temos também necessidades e elas são levadas em consideração. Mas a gente, por estarmos reencarnados, não temos a noção clara do planejamento espiritual, planejamento reencarnatório de cada pessoa. Às vezes aquela dor que a gente quer aliviar é a cura daquela pessoa, é o que une ela com a família, que as pessoas estão sendo mais compassivas, é o que está impedindo aquela pessoa de tomar certas decisões que poderia botar em risco a vida dela e de outras pessoas, não sei. Mas a gente não tem a informação precisa do que é melhor para cada um. Quem tem isso são os espíritos mais superiores, que são instrumentos de Deus. Então Deus que sabe de tudo, Deus que sabe o que é bom, o que é justo, e que tem autoridade para construir, né, essa nossa vida, ele tem, vamos dizer assim, um plano evolutivo para cada um, que é um plano de misericórdia. É um plano para que a gente seja realizado. E os espíritos superiores, eles são instrumentos para auxiliar esse plano. E quando a gente faz uma reunião mediúnica, a gente tenta entrar em conexão com esses espíritos e se colocar à disposição para auxiliar com as nossas energias, com as nossas preces, com os nossos pensamentos, com as nossas lembranças também. Apesar da reunião mediúnica não ser direcionada aos nossos interesses imediatos, esses nossos interesses e a nossa relação com as pessoas é parte do instrumento de trabalho da espiritualidade. A afinidade que eu tenho com aquela pessoa, que eu quero a melhoria dela, é muitas vezes um meio de conexão energética que os espíritos vão usar para levar o auxílio na medida que é possível a essa pessoa. E todas as pessoas, vamos dizer assim, para quem a gente faz uma prece, elas vão ter, vamos dizer assim, uma espécie de triagem nesses pensamentos, nessa intenção. É como se a gente convocasse a espiritualidade para olhar aquela situação e nos colocando à disposição com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. O que for possível ser feito em favor dessa pessoa, que realmente beneficia a evolução dela, vai ser feito conforme as demandas, conforme as prioridades, conforme aquilo que otimiza mais o bem-estar coletivo. Não podemos esquecer que a reunião mediúnica ela é fundamentada no Espiritismo, e o Espiritismo nos diz que a nossa vida real é a vida do Espírito. Aqui, no plano material, nós podemos passar por muitas dificuldades, e essas dificuldades, dependendo da forma como a gente lida com elas, se a gente consegue passar por uma situação de privação, por uma situação de sofrimento, e buscar a nossa fé, e conseguir emanar perdão àquelas pessoas que nos prejudicaram, e conseguir buscar formas de ajudar quem também está passando por dificuldade, enfim. Quando a gente desenvolve essa moral, essa ética, que é toda pautada no ensinamento de Jesus, nós estamos desenvolvendo a nossa evolução espiritual, nós estamos trabalhando na nossa evolução espiritual. E é esse o objetivo da reencarnação. A gente vem para lidar com certas dificuldades, muitas vezes, mas para aprender coisas que enriqueçam o nosso espírito. Quando no passado, em vidas passadas, nós tomamos certas atitudes que prejudicaram outras pessoas, nós temos uma oportunidade nessa vida de reparar aquilo que a gente fez. E às vezes de ter um pouco mais de empatia, sentindo na pele daquelas pessoas que passaram pelos prejuízos que nós criamos para elas, né? Então a gente sente na pele um pouco e desenvolve mais compaixão, porque sem empatia é muito difícil
de eu entender onde é o limite daquilo que eu posso fazer para o outro sem machucar, sem ferir. Então, muitas vezes, as dores que a gente tem nessa vida é uma forma de desenvolvimento de empatia, de compreender e ser mais sensível, ser mais compassivo, né? Ter mais piedade em relação à dor das demais pessoas. E isso nos coloca para agir. A experiência que ocorreu aí no sul das inundações, por um lado, tirou muitas coisas materiais da nossa família, mas por outro lado, aproximou e fortaleceu aquela rede de solidariedade. Então, o problema que vem nas nossas vidas não é necessariamente uma coisa que um castigo de Deus, é um castigo de Deus, não. Na verdade, é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. E é assim que a gente olha com a visão espírita para as dificuldades. Mas a gente também tem na visão espírita aquela perspectiva de que todos vão chegar a uma situação de felicidade, de equilíbrio, de harmonia. Até mesmo as pessoas que estão mais desviadas da lei de Deus, elas também vão ser cuidadas, acolhidas e conduzidas para uma felicidade real, que convive em harmonia com as demais pessoas, que promove a paz. Então, a reunião mediúnica ela é fundamentada na filosofia espírita e na prática também, que é a prática mediúnica. E a gente vai poder ver todos esses conceitos ao longo desses áudios que eu vou estar mandando. Por exemplo, a gente vai ver em seguida alguns mecanismos de ação que estão por trás das reuniões mediúnicas, para entender onde que ela atua, que efeitos essa reunião mediúnica pode ter nas nossas vidas e nas demais pessoas, e quais são esses mecanismos da evolução espiritual que estão por trás desses conceitos, ok? Então, no próximo áudio eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso.